O livro A Era das Revoluções, 1789-1848, de Eric Hobsbawm, é uma análise histórica abrangente das transformações que moldaram o mundo moderno entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Ele se concentra em dois processos interligados que definiram esse período: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. As ideias principais do livro incluem a Revolução Francesa como marco político. Hobsbawm destaca a Revolução Francesa como o início de uma nova era política, marcada pela ascensão do liberalismo, do nacionalismo e da ideia de soberania popular. Ele analisa como essas ideias se disseminaram pela Europa e pelo mundo, alterando estruturas políticas tradicionais e promovendo movimentos revolucionários. A Revolução Industrial como transformação econômica. O autor vê a Revolução Industrial como a transformação econômica mais importante desse período. Ela começou na Inglaterra e alterou profundamente a produção, o comércio e a vida cotidiana, marcando a transição de uma economia agrária para uma economia industrial capitalista. A interação entre as revoluções. Hobsbawm argumenta que as duas revoluções não podem ser entendidas separadamente. A Revolução Industrial forneceu os meios materiais para as mudanças políticas promovidas pela Revolução Francesa, enquanto as ideias políticas criaram um ambiente propício para a expansão econômica e tecnológica. A criação de uma nova ordem social. Com essas revoluções da burguesia como classe dominante, o declínio do poder da aristocracia tradicional e o surgimento do proletariado urbano. Hobsbawm explora as tensões de classe que surgiram nesse contexto, bem como as respostas, como o socialismo utópico e os primeiros movimentos trabalhistas. Impacto global das revoluções. Embora o foco seja principalmente europeu, Hobsbawm reconhece o impacto global dessas transformações. Ele analisa como o colonialismo, o comércio e a disseminação das ideias liberais e nacionalistas influenciaram outras regiões do mundo. O papel da ideologia. O autor dá destaque ao surgimento de ideologias como o liberalismo, o nacionalismo, o socialismo e o conservadorismo, que moldaram as lutas políticas e sociais desse período. A dualidade de progresso e desigualdade. Hobsbawm ressalta que, embora as revoluções tenham trazido progresso técnico e mudanças políticas significativas, elas também ampliaram as desigualdades sociais e geraram novas formas de exploração. O livro combina uma análise profunda das mudanças estruturais com uma visão crítica das contradições desse período, oferecendo um panorama essencial para entender o surgimento da modernidade. A estrutura dos capítulos de A Era das Revoluções 1789 e 1848 de Eric Hobsbawm é organizada em duas partes principais, cada uma com capítulos que tratam de aspectos específicos das transformações do período. Aqui está uma visão geral. Introdução. Hobsbawm apresenta o conceito de dupla revolução, que combina a Revolução Francesa e a Revolução Industrial como forças centrais para as mudanças que moldaram o mundo moderno. Parte 1. A Revolução Dual. Esta parte analisa os eventos e processos específicos das revoluções que definem o período. A Revolução Francesa. Contexto, eventos principais e seus impactos na Europa e no mundo. A Revolução Industrial. A transformação econômica e tecnológica iniciada na Inglaterra, incluindo suas implicações sociais e econômicas. Parte 2. O mundo transformado. Esta parte explora os efeitos das revoluções na sociedade, economia, política e cultura. A ideologia revolucionária, o surgimento de novas ideologias, como o liberalismo, o socialismo e o nacionalismo. A ascensão da burguesia, o papel da burguesia como classe dominante na nova ordem social. O proletariado e as lutas de classe, o surgimento da classe trabalhadora industrial e suas condições. A cultura e a religião, transformações culturais e a relação da religião com a modernidade. A economia mundial, a globalização econômica e o impacto do capitalismo industrial. O impacto das revoluções fora da Europa, a influência das transformações europeias no resto do mundo. Conclusão. Hobsbawm resume as mudanças fundamentais e aponta as bases que essas revoluções estabeleceram para o mundo contemporâneo, destacando tanto os avanços quanto as contradições. Essa estrutura organiza o livro em torno de uma análise detalhada e crítica das transformações multidimensionais que ocorreram entre 1789 e 1848.
O impacto de A Era das Revoluções, publicado em 1962, no meio acadêmico foi significativo, consolidando Eric Hobsbawm como um dos historiadores marxistas mais importantes do século XX. A obra contribuiu para um entendimento mais abrangente e integrado das transformações que marcaram o final do século XVIII e início do século XIX, ao apresentar uma análise que combinava economia, política, cultura e sociedade. Impactos no meio acadêmico. Abordagem interdisciplinar. A obra foi elogiada por conectar diferentes áreas de estudo, como economia, política e cultura, em uma visão coesa das transformações do período. Essa abordagem ajudou a ampliar o escopo da história social e econômica. Consistência marxista. Hobsbawm utilizou uma perspectiva marxista para explicar as revoluções como respostas às mudanças estruturais e conflitos de classe, o que contribuiu para debates teóricos e metodológicos dentro do marxismo. Internacionalização da história. O livro foi uma das primeiras tentativas de situar os eventos europeus em um contexto global, influenciando historiadores interessados em processos transnacionais. Críticas e controvérsias. Elogios à clareza e síntese. Muitos acadêmicos elogiaram a obra por sua clareza, erudição e capacidade de sintetizar vastas quantidades de informação em uma narrativa coerente. Ela foi amplamente adotada como referência em cursos universitários e influenciou gerações de historiadores. Crítica à visão marxista. Historiadores de correntes não marxistas argumentaram que Hobsbawm enfatizou excessivamente as categorias de classe e as explicações econômicas, deixando de lado aspectos individuais e culturais que não se encaixavam no modelo marxista. Eurocentrismo. Embora Hobsbawm tenha incluído reflexões sobre o impacto global das revoluções, alguns críticos apontaram que sua análise é predominantemente centrada na Europa, com menor atenção às dinâmicas locais em outras partes do mundo. Subestimação de agentes individuais. Alguns historiadores afirmaram que Hobsbawm reduziu a importância de líderes e figuras individuais nas revoluções, priorizando uma análise estrutural e coletiva. Apesar das críticas, A Era das Revoluções permanece uma obra fundamental, tanto pela inovação na análise dos processos históricos, quanto por seu impacto nos estudos sobre a modernidade. A abordagem ampla e crítica de Hobsbawm inspirou debates profundos sobre a história global e sobre a própria prática da história. Na introdução de A Era das Revoluções, 1789-1848, Eric Hobsbawm apresenta o conceito central da dupla revolução, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, como forças interligadas que transformaram o mundo moderno. Segundo ele, esses dois eventos não apenas remodelaram as estruturas econômicas, políticas e sociais da Europa, mas também estabeleceram as bases para a globalização e para os sistemas contemporâneos de produção, governo e pensamento. Revolução Francesa, transformação política e ideológica. Hobsbawm argumenta que a Revolução Francesa foi o marco inicial de uma nova era política, pois introduziu ideias de liberdade, igualdade e soberania popular que desafiavam o absolutismo e o feudalismo. Ele destaca que a Revolução não foi apenas um evento francês, mas uma exportação de ideias, que inspirou movimentos nacionalistas e liberais por toda a Europa e além. A noção de cidadania e direitos universais redefiniu as relações entre o Estado e o indivíduo, marcando a ascensão do Estado-nação moderno. A destruição das estruturas feudais e a consolidação da burguesia como classe política dominante simbolizaram uma mudança de paradigma em termos de poder social e político. Revolução Industrial, transformação econômica e material. Para Hobsbawm, a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, foi a base material que sustentou as mudanças políticas e sociais da Revolução Francesa. Ele destaca: a industrialização inaugurou um novo sistema econômico, baseado no capitalismo e na produção em massa, que substituiu as economias agrárias tradicionais. Essa transformação econômica foi acompanhada por um processo de urbanização, mudanças no trabalho e o surgimento de novas classes sociais, como a burguesia industrial e o proletariado urbano. A Revolução Industrial foi responsável por uma expansão global do comércio e por inovações tecnológicas que redefiniram o ritmo de vida e os padrões de consumo. A interação entre as revoluções. Hobsbawm sustenta que as duas revoluções não podem ser analisadas separadamente, pois a Revolução Industrial forneceu os meios materiais
para a consolidação das ideias políticas da Revolução Francesa, criando as condições para que os ideais de liberdade e igualdade se disseminassem. As mudanças políticas, por sua vez, criaram as condições para a expansão do capitalismo, como a proteção dos direitos de propriedade e a abertura de mercados. Juntas, elas deram início a um processo de modernização que remodelou as estruturas sociais, ao mesmo tempo em que criou novas contradições, como a exploração do proletariado e as desigualdades geradas pelo capitalismo industrial. Embora as revoluções tenham ocorrido principalmente na Europa, Hobsbawm ressalta que seus efeitos foram globais. O colonialismo e o imperialismo ajudaram a exportar tanto o capitalismo industrial quanto as ideias políticas do liberalismo, moldando sociedades em todos os continentes. Conclusão da introdução. Hobsbawm enfatiza que a dupla revolução foi o motor de um processo histórico contínuo que transformou o mundo. Ele apresenta o período como ponto de partida para o mundo moderno, com suas promessas de progresso, mas também com contradições e desigualdades que persistem até hoje. Eric Hobsbawm, na introdução de A Era das Revoluções, argumenta que, por volta de 1780, o cenário europeu já estava amadurecido para que a dupla revolução, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, emergisse. Ele sugere que as bases econômicas, sociais, políticas e culturais para essas transformações estavam estruturadas mesmo que de forma desigual em várias regiões da Europa. Segundo ele, não é necessário recuar muito no tempo para identificar os germes dessas mudanças, pois as condições fundamentais já estavam presentes no final do século XVIII. As bases econômicas e a transição do feudalismo ao capitalismo. Hobsbawm destaca que, antes de 1780, a economia europeia ainda estava amplamente ancorada em sistemas feudais, mas sinais de transição já eram evidentes. O crescimento do comércio e o fortalecimento de mercados internos e internacionais sugeriam uma economia capitalista em formação. A expansão das manufaturas e o aumento da produtividade agrícola indicavam que a Revolução Industrial não surgiu de um vácuo, mas de uma base econômica já em transformação. As cidades, centros do comércio e da produção artesanal estavam crescendo, o que gerava pressões para mudanças na estrutura social e econômica. As bases sociais e a ascensão da burguesia. Socialmente, a Europa do final do século XVIII já era marcada pela ascensão da burguesia como força econômica e, gradualmente, política. A burguesia emergente, enriquecida pelo comércio e pelas primeiras indústrias, pressionava por maior participação no poder político, contestando a aristocracia tradicional. O crescimento das cidades levou à formação de novos grupos sociais, incluindo o proletariado urbano, que se tornaria central nos conflitos do século XIX. As ideias de mobilidade social e meritocracia começaram a ganhar espaço, especialmente entre os setores mais dinâmicos da sociedade. As bases políticas e ideológicas. Hobsbawm identifica no final do século XVIII o florescimento de ideias que minavam as estruturas políticas tradicionais. O iluminismo foi fundamental ao disseminar ideais de racionalidade, liberdade e igualdade que desafiavam as bases do absolutismo e das sociedades estamentais. O nacionalismo emergiu como força ideológica, unificando populações em torno da ideia de pertencimento a uma nação e contestando o sistema dinástico europeu. A centralização e a burocratização dos Estados europeus, embora inicialmente ao serviço de monarquias absolutistas, criaram as condições para a formação do moderno Estado-nação. As bases culturais e científicas. Culturalmente, a Europa também passava por transformações que contribuíram para o advento das revoluções. O avanço do pensamento científico e a disseminação do conhecimento minaram explicações tradicionais baseadas na religião ou no misticismo. A imprensa, ainda que limitada, permitiu a difusão de ideias iluministas e revolucionárias entre as elites e, em menor grau, entre as massas. Por que o 1780 como marco inicial? Hobsbawm argumenta que, ao redor de 1780, essas forças já estavam suficientemente maduras para desencadear as revoluções que se seguiriam. A Revolução Industrial foi impulsionada por avanços tecnológicos e pela reorganização econômica que vinham ocorrendo há décadas. A Revolução Francesa refletiu o acúmulo de tensões políticas e sociais agravadas pela rigidez do sistema absolutista
e pela incapacidade de adaptar-se às novas condições econômicas e ideológicas. Esse período marcou a convergência de mudanças econômicas estruturais e ideológicas que seriam capazes de romper com as antigas estruturas. Conclusão. Para Hobsbawm, as condições que levaram à dupla revolução não surgiram de eventos isolados ou mudanças abruptas, mas de processos históricos de longo prazo que, por volta de 1780, já eram visíveis em grande parte da Europa. Esse amadurecimento foi o gatilho para uma transformação global que moldaria o mundo moderno. A tese de que as bases já estavam estabelecidas nesse período reforça a visão de que a história não é feita de rupturas isoladas, mas de uma continuidade de tendências que eventualmente se tornam irreversíveis. No capítulo O Mundo na década de 1780, Eric Hobsbawm descreve o mundo como um espaço paradoxal, menor em termos de alcance humano, mas maior em sua vastidão desconhecida. Ele utiliza essa caracterização para demonstrar como as condições materiais e tecnológicas moldavam a percepção e a organização da vida na época. Um mundo menor no âmbito local. Hobsbawm explica que para as pessoas comuns o mundo era menor. Por quê? Locomoção limitada. A maioria das pessoas vivia em áreas rurais e raramente se deslocava além de suas comunidades locais. Viagens a longa distância eram demoradas, perigosas e caras, limitadas a elites, comerciantes e aventureiros. Produção e consumo locais. A economia era amplamente agrária e local, com pouca circulação de bens e ideias fora das proximidades imediatas. As comunidades eram autossuficientes e isoladas, o que restringia o contato cultural e econômico. Comunicação restrita. A disseminação de informações era lenta. Notícias e ideias revolucionárias levavam semanas ou meses para alcançar regiões distantes, o que preservava culturas locais e retardava a integração global. Perspectiva estreita. A maior parte da população tinha pouca consciência do mundo além de seu entorno imediato, com visões moldadas por tradições locais e autoridade religiosa. Um mundo maior no âmbito global. Por outro lado, Hobsbawm argumenta que o mundo era maior devido à vastidão inexplorada e à percepção limitada da humanidade sobre ele. Territórios desconhecidos. Grandes regiões, como partes da África, Ásia, Oceania e América do Norte, permaneciam pouco exploradas ou cartografadas por europeus. O mundo conhecido era fragmentado, e muitas áreas eram apenas parcialmente integradas às redes comerciais e políticas globais. Falta de integração global. Embora existissem rotas comerciais intercontinentais, como as que conectavam a Europa às Américas, a África e a Ásia, essas interações eram limitadas a elites e ao comércio de bens específicos, como especiarias, ouro e escravos. Tecnologia inadequada. Os meios de transporte e comunicação eram rudimentares, dificultando viagens marítimas e terrestres. Os navios dependiam de ventos favoráveis e estradas terrestres eram precárias ou inexistentes em muitas regiões. Percepção do mundo como imenso. A falta de conhecimento geográfico detalhado e a dificuldade de locomoção faziam com que o mundo parecesse vasto e quase inalcançável para a maioria das pessoas. A importância dessa caracterização para a dupla revolução. Hobsbawm utiliza essa dualidade para destacar o impacto transformador das revoluções francesa e industrial. A Revolução Industrial reduziu o mundo maior, com inovações no transporte, como ferrovias e navios a vapor, e na comunicação, como o telégrafo. O mundo começou a se encolher em termos práticos, conectando regiões antes isoladas. A Revolução Francesa ampliou o mundo menor. As ideias de cidadania, direitos e soberania se espalharam além das comunidades locais, criando uma consciência global e fomentando movimentos em outras partes do mundo. Conclusão. Ao descrever o mundo da década de 1780 como simultaneamente menor e maior, Hobsbawm nos convida a refletir sobre as barreiras físicas, sociais e ideológicas que moldavam a vida humana antes das revoluções. Essas condições iniciais tornam ainda mais impressionante o impacto transformador das mudanças que ocorreram após 1789, quando o mundo começou a se integrar de forma acelerada, pavimentando o caminho para a modernidade. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, oferece uma descrição detalhada do sistema de transporte e comunicação da década de 1780, destacando suas limitações e implicações para as sociedades da época.
Esses fatores moldaram a organização econômica, política e cultural do mundo pré-industrial e ajudam a explicar o impacto transformador da Revolução Industrial. Sistemas de transporte no final do século XVIII. Hobsbawm enfatiza que o transporte era extremamente limitado, influenciando a circulação de pessoas e mercadorias. Rotas fluviais como principais vias. Os rios eram as rotas de transporte mais acessíveis e eficientes. Eram amplamente usados para movimentar cargas pesadas como grãos, madeira e carvão, devido à dificuldade e ao custo do transporte terrestre. Em regiões como a Europa Central e a América do Norte, as cidades mais importantes frequentemente se localizavam às margens de rios ou portos, refletindo a dependência do transporte fluvial. A construção de canais, como o Canal de Bridgewater na Inglaterra, começava a expandir a conectividade, mas ainda era restrita a regiões específicas. Limitações do transporte terrestre. Estradas eram frequentemente precárias, mal conservadas e ineficientes para cargas pesadas ou viagens de longa distância. O transporte terrestre dependia de cavalos ou carroças, que eram lentos, caros e vulneráveis a condições climáticas adversas. O custo elevado restringia o transporte terrestre principalmente a bens de alto valor, como especiarias ou itens de luxo, e a elites ou comerciantes ricos. Transporte marítimo. Embora fosse a opção mais eficiente para viagens intercontinentais, o transporte marítimo era altamente dependente de condições climáticas favoráveis e limitado a portos específicos. A navegação ainda era lenta e os riscos de naufrágios e pirataria eram significativos. Troca de informações no século XVIII. Hobsbawm descreve a troca de informações como igualmente limitada e altamente influenciada pelas barreiras tecnológicas e sociais da época. Correio. Os serviços postais eram rudimentares e destinados principalmente a elites, governos e comerciantes. A correspondência era cara, o que limitava seu uso pelas classes populares. A entrega era lenta, especialmente em regiões rurais, e podia levar semanas ou meses para cobrir distâncias relativamente curtas. Jornais. Os jornais começavam a se tornar mais comuns nas grandes cidades, mas sua circulação era limitada a áreas urbanas e elites alfabetizadas. As informações neles contidas frequentemente se restringiam a eventos locais ou notícias internacionais de interesse para comerciantes e governos. A censura era comum, especialmente em regimes absolutistas, limitando a disseminação de ideias revolucionárias ou críticas ao sistema. Boca a boca e pregação. Em comunidades rurais e menos conectadas, o boca a boca e o púlpito das igrejas eram as principais fontes de informação. A transmissão de notícias era lenta e sujeita a distorções. Impactos dessas limitações. As restrições nos sistemas de transporte e comunicação da década de 1780 criavam comunidades isoladas. A dificuldade de transporte e comunicação isolava comunidades, resultando em economias locais autossuficientes e culturas regionais distintas. Lentidão na disseminação de ideias. A circulação limitada de jornais e correspondências retardava a difusão de ideias, incluindo os ideais iluministas e revolucionários. Dependência de centros urbanos. As cidades eram os principais polos de troca de informações e bens, concentrando poder político e econômico. Conclusão e conexão com a Revolução Industrial. Hobsbawm destaca que essas limitações foram radicalmente transformadas pela Revolução Industrial, que introduziu tecnologias como ferrovias, navios a vapor e o telégrafo. Essas inovações encurtaram distâncias, aceleraram a comunicação e integraram regiões antes isoladas, preparando o terreno para um mundo mais conectado e interdependente. No capítulo O Mundo na década de 1780, Eric Hobsbawm descreve a predominância de sociedades rurais no final do século XVIII, marcando um contraste significativo com o mundo urbanizado que surgiria após as revoluções francesa e industrial. Ele apresenta um panorama no qual a vida e a economia eram essencialmente agrárias, com as cidades desempenhando um papel limitado, ainda que importante, como centros políticos e comerciais. Predominância das populações rurais. Hobsbawm destaca que cerca de 90% ou mais da população mundial vivia no campo, dependendo diretamente da agricultura para sua subsistência. Economia agrária. A maior parte da produção econômica estava ligada à agricultura, que era responsável tanto pelo sustento das populações locais, quanto pelo fornecimento de excedentes para trocas comerciais.
Autossuficiência local. As comunidades rurais eram amplamente autossuficientes, produzindo alimentos, roupas e utensílios em um sistema quase fechado. Isso limitava o impacto das trocas comerciais e das inovações externas sobre essas populações. Condições de vida. O modo de vida camponês era geralmente marcado pela pobreza, com pouca mobilidade social e dependência das elites agrárias ou proprietários de terras. Cidades como exceções. Embora a maioria da população fosse rural, Hobsbawm reconhece a importância de algumas cidades no cenário da década de 1780. Grandes cidades como Londres e Paris, Londres com cerca de 1 milhão de habitantes e Paris com mais de 600 mil, destacavam-se como centros de poder político e econômico. Essas cidades concentravam elites, mercados e serviços administrativos, além de serem polos de ideias e inovações culturais. Cidades médias e pequenas. A maioria das cidades europeias tinha populações menores, frequentemente de algumas dezenas de milhares de pessoas. Muitas delas desempenhavam papéis regionais, como centros de comércio local, administração ou produção artesanal. O papel das cidades na estrutura social e política, embora fossem minoria, as cidades eram locais de transformação e efervescência, concentração de ideias. As cidades eram o ambiente onde ideias iluministas e revolucionárias circulavam mais rapidamente, influenciando os eventos da Revolução Francesa e a ascensão da burguesia. Crescimento urbano limitado. O crescimento urbano estava restrito pelas limitações tecnológicas da época, como a baixa produtividade agrícola, que limitava o número de pessoas que as cidades podiam sustentar. Papel nas revoluções. As cidades foram os palcos principais das revoluções, tanto na França quanto na Inglaterra industrializada, pois nelas as tensões entre classes e a demanda por mudanças eram mais evidentes. Conclusão e transformação futura. Hobsbawm argumenta que esse mundo majoritariamente rural começaria a mudar com a Revolução Industrial, que trouxe urbanização crescente. A migração para as cidades aumentou com o surgimento de indústrias, alterando radicalmente a demografia e a economia. Declínio do isolamento rural. Melhorias nos transportes e nas comunicações integraram áreas rurais às economias nacionais e internacionais. Transformação social. A ascensão do proletariado urbano e o declínio das sociedades agrárias tradicionais tornaram o mundo rural uma parte menos dominante das economias modernas. Essa transição do mundo rural para o urbano, iniciada na década de 1780, é um dos temas centrais de A Era das Revoluções, pois reflete a profundidade das mudanças trazidas pelas revoluções francesa e industrial. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, apresenta uma análise detalhada do problema agrário no final do século XVIII, descrevendo o complexo econômico agrário em 3 grandes regiões da Europa e suas colônias. Ele destaca as diferenças econômicas e sociais que definiam as relações de trabalho, a organização fundiária e a posição dos camponeses em cada contexto. No centro dessas dinâmicas estava a figura do senhor de terras, o proprietário de latifúndios, que exercia controle sobre a produção e sobre a população rural. Europa Central, sistema de propriedades mistas. Na Europa Central, predominava um sistema econômico relativamente mais equilibrado, com influências do feudalismo em declínio e a ascensão de estruturas capitalistas. Características do sistema agrário. A terra era explorada por uma combinação de pequenos camponeses independentes e arrendatários que trabalhavam para senhores de terras. O excedente agrícola era frequentemente comercializado em mercados regionais, estimulando um incipiente sistema capitalista. Papel do senhor de terras. Os senhores de terras, embora ainda influentes, começavam a perder poder com o surgimento de uma burguesia comercial que intermediava a venda de produtos agrícolas. Esses senhores diversificavam suas fontes de renda, investindo em manufaturas ou explorando diretamente os mercados. Conflitos sociais. Apesar de uma certa mobilidade, os camponeses ainda enfrentavam pesadas obrigações fiscais e trabalhistas, o que gerava tensões sociais e contribuía para o descontentamento que culminaria em revoluções, como a francesa. Colônias além-mar. Economia de plantation e escravidão. Nas colônias das Américas e outras regiões ultramarinas, o sistema agrário era profundamente marcado pelo modelo de plantation e pelo trabalho escravo. Características do sistema agrário.
A produção agrícola estava voltada para o mercado internacional, com foco em commodities como açúcar, tabaco, algodão e café. Grandes latifúndios, fazendas ou plantations eram administrados por senhores de terras europeus ou seus representantes. Papel do senhor de terras. Os senhores de terras eram figuras centrais, controlando vastas propriedades e exercendo poder político e econômico sobre as colônias. Eles dependiam do trabalho escravo, especialmente de africanos trazidos pelo tráfico transatlântico, para sustentar a alta produtividade das plantações. Impactos sociais e econômicos. O sistema de plantation exacerbava a desigualdade social, polarizando as sociedades coloniais entre uma elite rica e uma massa escravizada ou marginalizada. Esse modelo gerava grande riqueza para a Europa, mas criava dependência econômica nas colônias, limitando seu desenvolvimento diversificado. Região de servidão agrária no leste europeu. No leste europeu, a servidão permanecia como a forma predominante de organização agrária, com camponeses submetidos a relações de trabalho quase feudais. Características do sistema agrário. A economia era basicamente de subsistência, com pouca produção de excedentes para comércio. Camponeses estavam presos à terra, sujeitos a obrigações pesadas e sem liberdade de movimento. Papel do senhor de terras. Os senhores de terras eram extremamente poderosos, controlando não apenas a terra, mas também a vida dos servos que nela trabalhavam. Eles extraíam trabalho forçado ou tributos diretos dos camponeses, mantendo um sistema altamente opressivo e estático. Estagnação econômica. A servidão limitava a inovação e o desenvolvimento, perpetuando a desigualdade e a pobreza na região. Essa estrutura agrária atrasada contrastava com as mudanças em curso no oeste e no centro da Europa. O senhor de terras como figura central. Em todas essas regiões, o senhor de terras desempenhava um papel central. Era o detentor do poder econômico e, em muitos casos, político, moldando as relações sociais e de produção. Representava tanto um obstáculo à modernização quanto uma figura-chave na transição para novas formas de organização econômica. Seu declínio gradual, especialmente no oeste e no centro, foi fundamental para o avanço de estruturas mais modernas, como o capitalismo industrial. Conclusão. Hobsbawm demonstra como as diferenças regionais no sistema agrário refletiam a desigualdade econômica e a diversidade de estruturas sociais da época. Ele sugere que o problema agrário foi uma das bases para as transformações trazidas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa, que criaram as condições para um mundo mais urbanizado e integrado, mas também marcado por novos desafios e contradições. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, descreve o fluxo comercial marítimo no final do século XVIII como um contraste dinâmico em relação à economia predominantemente agrícola e estagnada da época. Ele enfatiza que o comércio marítimo conectava regiões distantes em uma rede econômica intrincada e assimétrica, que já prefigurava os princípios do capitalismo global. Essa rede era sustentada pela troca de produtos manufaturados e bens coloniais entre a Europa e suas periferias, criando uma economia mercantil que precedeu e incentivou as transformações trazidas pela Revolução Industrial. Dinâmica do fluxo comercial marítimo. Hobbes destaca que o comércio marítimo era o elemento mais dinâmico da economia no final do século XVIII. Essa dinâmica era impulsionada por integração global. O comércio conectava o mundo colonial, a Europa Central, o Báltico e a Europa Oriental, em uma rede de trocas que envolvia tanto matérias-primas quanto produtos manufaturados. O mundo colonial fornecia matérias-primas de alto valor, como açúcar, algodão e tabaco. A Europa Central atuava como um intermediário, beneficiando-se de sua posição geográfica e infraestrutura comercial. O Báltico exportava produtos como madeira, cereais e fibras de linho. A Europa Oriental fornecia matérias-primas agrícolas e produtos de base, mas permanecia integrada de forma subordinada à economia europeia ocidental. Produtos comercializados e seus fluxos. Hobsbawm descreve a intrincada troca de bens entre essas regiões. Produtos da periferia, açúcar e algodão, vindos das plantações coloniais no Caribe e no sul dos Estados Unidos, eram produtos essenciais para o consumo europeu e para a nascente indústria têxtil. Madeira e cereais.
exportados do Báltico e da Europa Oriental para abastecer as crescentes demandas urbanas e industriais na Europa Ocidental. Fibras de linho, importantes para a produção de tecidos, eram exportadas das regiões bálticas e da Europa Oriental. Produtos manufaturados e de luxo, bens manufaturados, produtos como tecidos de algodão, ferramentas e artigos de luxo eram exportados da Europa Ocidental, especialmente da Inglaterra e da França, para outras regiões. Sal e vinho. Produtos tradicionais da Europa Ocidental exportados para o leste europeu e para colônias, onde eram símbolos de status ou itens essenciais. Características do sistema comercial marítimo. Assimetria econômica. As regiões periféricas, mundo colonial, Europa Oriental, eram fornecedoras de matérias-primas e dependiam de produtos manufaturados e bens de consumo da Europa Ocidental. Isso consolidava um padrão de dependência econômica, em que o valor agregado permanecia na Europa Central e Ocidental. Importância dos portos e redes comerciais. Portos como Londres, Amsterdã, Lisboa e Bordeaux tornaram-se centros de redistribuição de mercadorias, concentrando poder e riqueza. Mercadores, armadores e companhias comerciais desempenhavam papéis cruciais na organização e no financiamento dessas trocas. Impacto do sistema colonial. As colônias forneciam matérias-primas baratas graças à exploração intensiva do trabalho escravo e sistemas de trabalho forçado. O lucro gerado por essas atividades alimentava o desenvolvimento das economias europeias, especialmente da Inglaterra e da França. O papel desse comércio na transformação econômica. Hobsbawm argumenta que o comércio marítimo foi crucial para a transição para o capitalismo industrial. Acumulação de capital. O lucro obtido no comércio marítimo permitiu investimentos em indústrias, infraestrutura e tecnologias na Europa Ocidental. Criação de mercados globais. A rede comercial marítima ampliou o alcance dos mercados europeus, conectando produtores e consumidores de diferentes partes do mundo. Incentivo à Revolução Industrial. A demanda por produtos manufaturados, especialmente tecidos, estimulou a inovação tecnológica e o aumento da produtividade na Inglaterra e em outras regiões industrializadas. Conclusão. O fluxo comercial marítimo, como descrito por Hobsbawm, não era apenas uma rede de trocas econômicas, mas também um motor das transformações que moldaram o mundo moderno. Ao integrar regiões distantes e criar novas relações econômicas, ele estabeleceu as bases para a urbanização, a industrialização e o capitalismo global que caracterizariam o século XIX. O contraste entre esse dinamismo comercial e o mundo agrícola estagnado reflete as contradições que impulsionaram as revoluções que Hobsbawm analisa em sua obra. No capítulo O Mundo na Década de 1780, Eric Hobsbawm explora como o sistema comercial No capítulo Mundo na década de 1780, Eric Hobsbawm explora como o sistema comercial marítimo e colonial não apenas dinamizou a economia global, mas também trouxe as sementes do capitalismo moderno. Ele aponta para uma transformação cultural e mental que estava se consolidando entre os protagonistas desse sistema, os homens progressistas, ou self-made men, que começaram a substituir as elites tradicionais como motores do progresso econômico e social. Esses indivíduos incorporavam uma mentalidade iluminista, científica e prática, que se alinhava às necessidades do capitalismo em ascensão. O capitalismo nascente no sistema comercial. Hobsbawm argumenta que o comércio marítimo e as relações econômicas globais do final do século XVIII desempenharam um papel crucial na formação do capitalismo. Acumulação de capital. A riqueza acumulada pelos comerciantes e investidores, particularmente na Europa Ocidental, era reinvestida em empreendimentos produtivos, como indústrias e infraestrutura. Integração de mercados. O sistema comercial criou redes interdependentes que integravam regiões produtoras de matérias-primas, como as colônias, com centros manufatureiros e consumidores na Europa. Racionalidade econômica. A busca por eficiência, lucro e expansão de mercados moldou uma nova lógica econômica que priorizava a inovação tecnológica e organizacional. Os protagonistas, homens progressistas e self-made men.
Hobsbawm destaca que o novo sistema comercial foi impulsionado por uma classe emergente de indivíduos progressistas, cujas características contrastavam com as elites tradicionais. Origem e perfil. Muitos desses homens não pertenciam à nobreza ou às classes tradicionais de proprietários de terras. Eles frequentemente eram comerciantes, armadores, banqueiros ou industriais que ascenderam por meio de suas habilidades, trabalho duro e iniciativa, representando o ideal do self-made man. Mentalidade iluminista. Influenciados pelos ideais do iluminismo, esses homens adotavam uma visão racional, científica e pragmática do mundo. Valorizavam o progresso, a eficiência e a experimentação, desafiando crenças tradicionais e abraçando inovações tecnológicas e comerciais. Conexão com o capitalismo. Eles eram agentes ativos na transição para o capitalismo, pois promoviam investimentos, expandiam redes comerciais e buscavam novas oportunidades econômicas. Sua visão de mundo estava alinhada com a lógica do mercado, que valorizava a acumulação de riqueza e a competição. Impacto das ideias iluministas na prática comercial. Os ideais iluministas moldaram a maneira como esses indivíduos operavam no sistema econômico. Racionalização e ciência. Métodos científicos começaram a ser aplicados à agricultura, à navegação, à engenharia e à manufatura, aumentando a produtividade e a eficiência. O conhecimento técnico e o uso da razão passaram a ser vistos como ferramentas essenciais para o sucesso econômico. Valorização da educação e do mérito. A educação formal e o aprendizado prático ganharam importância como meios de ascensão social e de progresso econômico. O mérito, em vez do nascimento ou da posição social, tornou-se um critério valorizado para o sucesso. Mentalidade global. Esses homens progressistas eram cosmopolitas, interessados em expandir suas redes comerciais e culturais para além das fronteiras nacionais. O comércio marítimo foi essencial para fomentar essa visão global, conectando pessoas, ideias e mercados de diferentes regiões. O contraste com as elites tradicionais. Hobsbawm destaca que esses novos protagonistas do sistema econômico representavam uma ruptura com as elites agrárias e aristocráticas, enquanto os senhores de terras e as elites tradicionais estavam vinculados a estruturas econômicas estáticas e hierárquicas. Os self-made men promoviam a mobilidade social e econômica. As elites tradicionais muitas vezes desprezavam o comércio e as atividades produtivas, enquanto os novos agentes econômicos as abraçavam como fontes legítimas de riqueza e influência. Consequências para a modernidade. Hobsbawm conclui que esses homens progressistas desempenharam um papel crucial na transição para o capitalismo e no surgimento do mundo moderno. Revolução Industrial. Eles foram os financiadores, inovadores e organizadores das primeiras indústrias, introduzindo máquinas, fábricas e novas formas de organização do trabalho. Transformação social. Suas ideias e práticas ajudaram a remodelar as hierarquias sociais, promovendo a ascensão da burguesia e a criação de uma sociedade mais dinâmica e competitiva. Legado cultural. A mentalidade iluminista que eles incorporavam deixou um impacto duradouro, influenciando valores como individualismo, empreendedorismo e progresso científico. Conclusão. Para Hobsbawm, os homens progressistas do final do século XVIII representavam a ponta de lança de uma nova era econômica e social. Ao abraçarem as oportunidades oferecidas pelo comércio marítimo e pelo capitalismo em formação, eles ajudaram a construir as bases do mundo moderno, marcando o início de uma transformação que culminaria nas revoluções francesa e industrial. No capítulo O Mundo na década de 1780, Eric Hobsbawm analisa a complexa relação entre as monarquias esclarecidas e a nobreza europeia no final do século XVIII, destacando como essa simbiose ajudava a preservar a ordem social e política, mesmo diante dos ideais iluministas que fomentavam transformações revolucionárias. Hobsbawm argumenta que essa relação era marcada por contradições, pois, embora as monarquias esclarecidas implementassem reformas inspiradas pelo iluminismo, elas continuavam dependentes da nobreza para manter sua legitimidade e poder. As monarquias esclarecidas e suas características. As chamadas monarquias esclarecidas eram regimes absolutistas que buscaram incorporar elementos reformistas e racionalistas, sem, contudo, abandonar os fundamentos do antigo regime. Ideais iluministas adotados.
Essas monarquias implementavam reformas administrativas, econômicas e educacionais inspiradas pelo Iluminismo, visando modernizar o Estado e aumentar sua eficiência. Algumas políticas promoviam maior centralização do poder real, restringindo o poder dos nobres em certas áreas. Exemplos históricos: Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e José II da Áustria-Hungria são exemplos de monarcas que adotaram práticas ilustradas, mas mantiveram o controle absoluto. Objetivo das reformas: as reformas buscavam fortalecer o poder do Estado, mas sem alterar profundamente as estruturas sociais e políticas que sustentavam o sistema monárquico. A dependência da nobreza pelas monarquias. Hobsbawm argumenta que, apesar das reformas, as monarquias esclarecidas continuavam profundamente dependentes da nobreza. Funções da nobreza. A nobreza desempenhava papéis centrais na administração, no exército e no controle local, sendo indispensável para o funcionamento do Estado. Mesmo com a centralização promovida pelos monarcas, a nobreza mantinha privilégios econômicos e sociais que a tornavam um pilar da ordem vigente. Simbolismo da nobreza: a nobreza era vista como guardiã da tradição e legitimadora do poder real, especialmente em sociedades onde o direito divino dos reis ainda era amplamente aceito. Manutenção de privilégios. Para assegurar o apoio da nobreza, as monarquias esclarecidas garantiam a manutenção de seus privilégios, como isenção de impostos, posse de terras e status social elevado. A tensão entre mudança e conservação. Embora inspiradas pelo Iluminismo, as monarquias esclarecidas enfrentavam uma contradição fundamental: reformas limitadas. As reformas promovidas pelos monarcas eram, em geral, superficiais e destinadas a preservar a ordem existente, em vez de transformá-la radicalmente. Por exemplo, mesmo ao implementar reformas agrárias ou educacionais, a propriedade e o poder da nobreza eram amplamente protegidos. Resistência à mudança. A nobreza frequentemente resistia a reformas que ameaçassem sua posição, como a imposição de impostos ou a redistribuição de terras. Essa resistência freava o alcance das políticas iluministas e perpetuava a estagnação social em muitas áreas. O paradoxo das ideias iluministas e sua influência nas revoluções. Hobsbawm destaca o paradoxo central desse período: divisão do iluminismo. Enquanto as monarquias esclarecidas utilizavam ideias iluministas para justificar suas reformas, outras correntes do iluminismo mais radicais inspiravam movimentos revolucionários que questionavam a própria existência das monarquias e da nobreza. Os ideais de igualdade, liberdade e racionalidade que permeavam o iluminismo foram apropriados tanto pelos reformistas quanto pelos revolucionários. Sementes da Revolução Francesa. A incapacidade das monarquias esclarecidas de implementar reformas profundas criou frustração entre as classes médias e populares, que viam nos ideais iluministas um caminho para maior justiça social e política. Essa frustração, combinada com a crise econômica e social do final do século XVIII, alimentou as condições para a Revolução Francesa e outras revoltas que desafiariam o antigo regime. Conclusão: Hobsbawm mostra que a relação simbiótica entre as monarquias esclarecidas e a nobreza, embora eficiente para preservar o antigo regime a curto prazo, contribuiu para frear as mudanças estruturais necessárias para modernizar a sociedade europeia. Essa resistência às transformações, somada à disseminação das ideias iluministas, acabou fomentando as revoluções que transformariam profundamente o mundo moderno. O paradoxo das monarquias esclarecidas, reformistas na superfície, mas conservadoras em sua essência, é central para entender as contradições do período. Eric Hobsbawm, no capítulo O Mundo na década de 1780, de A Era das Revoluções, explora a intensa rivalidade entre a Grã-Bretanha e a França, que se manifestava tanto no campo político quanto no comercial. Ele argumenta que essa disputa, particularmente evidente no Novo Mundo, foi um elemento central na dinâmica do século XVIII, com implicações profundas para as transformações econômicas, sociais e políticas que culminariam nas revoluções do final do século. A rivalidade no Novo Mundo. Conflitos bélicos. Grã-Bretanha e França estavam frequentemente em guerra durante o século XVIII, em disputas que iam além do território europeu. A Guerra dos Sete Anos, 1757 e 63, é um exemplo central, com batalhas travadas tanto na Europa quanto nas Américas e na Ásia.
Essa guerra foi um marco, pois resultou na vitória britânica e no enfraquecimento do Império Colonial Francês, consolidando o domínio britânico em partes significativas da América do Norte e da Índia. Disputas comerciais e políticas. As duas potências competiam pelo controle de rotas comerciais estratégicas e pelo acesso a recursos valiosos nas colônias, como açúcar, algodão e especiarias. O Caribe e a América do Norte eram regiões particularmente disputadas devido à importância econômica do comércio atlântico e das plantações. Grã-Bretanha, supremacia marítima e comercial. Fortalecimento econômico. A Grã-Bretanha emergiu como uma potência dominante no comércio marítimo global, beneficiando-se de uma marinha poderosa e de uma economia baseada em manufaturas e exportações. Londres tornou-se o centro financeiro e comercial do mundo, facilitando o fluxo de capitais e mercadorias. Estratégias coloniais. Os britânicos adotaram uma abordagem prática em suas colônias, promovendo o comércio e utilizando o trabalho escravo em larga escala para maximizar os lucros. O domínio britânico no Atlântico e na Índia foi consolidado e dado após a derrota da França na Guerra dos Sete Anos. França, ambições imperiais e desafios internos. Concorrência com a Grã-Bretanha. A França buscava competir com os britânicos, mas enfrentava desafios estruturais, como uma marinha mais fraca e problemas financeiros agravados por sua participação em guerras prolongadas. Apesar disso, a França manteve influência significativa no Caribe, com colônias como São Domingos, atual Haiti, que eram altamente lucrativas devido à produção de açúcar. Pactos da derrota. A perda de territórios importantes após a Guerra dos Sete Anos minou o prestígio e os recursos da França, mas também alimentou o desejo de revanche, como evidenciado pelo apoio francês à independência dos Estados Unidos contra a Grã-Bretanha. O papel do Novo Mundo na rivalidade. Importância econômica das colônias. O Novo Mundo era vital para ambas as potências, fornecendo recursos naturais, mercados para produtos manufaturados e riquezas como metais preciosos. A economia atlântica conectava as colônias às metrópoles em uma rede comercial que incluía a Europa, a África, com o comércio de escravos e as Américas. Conflitos nas colônias. As disputas por territórios e influência no Novo Mundo eram uma extensão das rivalidades europeias. As colônias também se tornaram palco de conflitos indiretos, como o apoio francês aos revolucionários americanos durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Consequências da rivalidade, transformações econômicas e políticas. A rivalidade acelerou mudanças econômicas, com as potências europeias competindo para expandir suas redes comerciais e maximizar o lucro colonial. Essas dinâmicas contribuíram para o surgimento do capitalismo, com a Grã-Bretanha liderando a Revolução Industrial e transformando-se na maior potência global. Impacto nas colônias. O Novo Mundo tornou-se um campo de experimentação econômica e social, com novas formas de trabalho, incluindo o escravo, relações comerciais e governança. As tensões entre metrópoles e colônias também abriram espaço para movimentos de independência, como o ocorrido nos Estados Unidos e, mais tarde, em partes da América Latina. Hobsbawm vê a rivalidade entre Grã-Bretanha e França como uma força motriz para as mudanças globais no século XVIII. Essa competição moldou a economia atlântica, redefiniu o equilíbrio de poder global e semeou as condições para as revoluções que marcariam o fim do antigo regime. As guerras e disputas comerciais não foram apenas conflitos entre nações, mas também catalisadores de transformações mais amplas, preparando o terreno para o mundo moderno. No encerramento do capítulo O Mundo na década de 1780, Eric Hobsbawm reflete sobre a relação entre o mundo europeu e o mundo colonizado na época anterior às revoluções francesa e industrial. Ele descreve um cenário de relativa igualdade no embate entre essas duas esferas, que estava prestes a ser rompido pelas transformações desencadeadas pelos eventos revolucionários. Hobsbawm argumenta que, embora as potências europeias já dominassem vastos territórios coloniais, as diferenças estruturais e tecnológicas entre as metrópoles europeias e as colônias não eram tão acentuadas quanto se tornariam posteriormente. O equilíbrio relativo entre Europa e mundo colonizado. Relação de interdependência. No final do século XVIII, a Europa dependia fortemente do mundo colonial para obter recursos naturais,
mercadorias valiosas e mão de obra escravizada. As colônias, por sua vez, eram inseridas nas redes comerciais europeias, mas mantinham economias e culturas que, em muitos casos, ainda não estavam completamente subordinadas ao modelo europeu. Sem grandes disparidades tecnológicas. As diferenças tecnológicas entre as nações europeias e as regiões colonizadas não eram tão profundas quanto se tornariam após a Revolução Industrial. Na agricultura, por exemplo, práticas produtivas nas colônias e na Europa ainda eram semelhantes em muitos aspectos. Autonomia local. Muitas colônias mantinham um grau significativo de autonomia cultural e social, e em algumas regiões, como na África e na Ásia, o poder europeu era limitado a enclaves costeiros. As sementes transformadoras já lançadas. Hobsbawm identifica que, apesar do equilíbrio relativo, as bases para uma profunda transformação estavam sendo estabelecidas. A Revolução Industrial e sua influência global. A industrialização europeia, ainda em seu estágio inicial na década de 1780, começaria a criar disparidades tecnológicas, econômicas e militares entre a Europa e o resto do mundo. O controle de recursos naturais e mercados coloniais seria crucial para alimentar essa transformação, mas as colônias seriam cada vez mais subordinadas à lógica industrial e capitalista europeia. Ideais iluministas e os movimentos de independência. O iluminismo fornecia um arcabouço intelectual que inspirava tanto as reformas nas metrópoles quanto os movimentos de emancipação nas colônias, como a Revolução Americana e, mais tarde, as lutas de independência na América Latina. Esses ideais começavam a questionar as bases do colonialismo europeu, embora sua aplicação prática muitas vezes reforçasse as desigualdades. O rompimento do equilíbrio. Hobsbawm sugere que as revoluções do final do século XVIII alterariam drasticamente a dinâmica entre Europa e colônias. Consolidação da hegemonia europeia. A Revolução Industrial permitiria à Europa projetar poder de maneira mais eficaz, estabelecendo uma hegemonia global baseada na superioridade tecnológica e militar. O colonialismo europeu entraria em uma nova fase, caracterizada por maior exploração econômica e domínio político direto. Redefinição das relações globais. A expansão do capitalismo impulsionada pela Revolução Industrial transformaria as colônias em fornecedores de matérias-primas e mercados para produtos manufaturados europeus, aprofundando as desigualdades. Desafios ao colonialismo. Apesar disso, as ideias revolucionárias plantaram as sementes de futuras resistências ao colonialismo, que ganhariam força nos séculos seguintes. Conclusão. Hobsbawm conclui que o mundo europeu na década de 1780 estava em uma posição de relativa igualdade com o mundo colonizado, mas as condições para uma mudança estrutural já estavam em andamento. As revoluções subsequentes, política na França e econômica na Grã-Bretanha, alterariam esse equilíbrio, estabelecendo a supremacia europeia sobre o restante do globo. Contudo, o mesmo processo também semeou as contradições que levariam às lutas por liberdade e autodeterminação nas regiões colonizadas. Esse período marca, assim, o ponto de partida para a construção do mundo moderno e de suas desigualdades fundamentais.